Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mente A. Como é que você tá? Eu tô sozinho aqui hoje, né, cara? Na verdade, o Will, felizmente, ele não resistiu ao último episódio, tá? Aquela machadinha lá, ao último episódio não, o episódio de Halloween, né? Aquela machadinha lá deixou um negócio na cabeça dele lá que depois, enfim. Então, agora o Mente A vai ser só. Tô brincando. E aí, Will, como é que você tá, cara? Pode brincar com essas coisas, né? Não, eu ia Ah, falar pra você dizer que eu parti dessa pra melhor, mas era eu isso não que eu tava ia, tentando eu dizer. não ia dar essa abertura aí. Eu ia falar pra você, mano, fala que eu morri porque eu não resisti ao jogo do Palmeiras. É, Então, sim. quero É. aqui dar os meus parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras por ter se classificado para a final da Libertadores. O Felipe não sabe o que que é isso, então ele tem que ver de fora, ele tem que ver outras pessoas passando por isso. E realmente foi um jogo que testou muito a minha parte cardíaca, né? E graças a Deus estou em dia, né? É, E assim, eu sim. estou aqui para responder suas perguntas, para saber o que você quer Ok, saber da minha ok. vida, enfim. Sim, sim. E também, ó, eu tenho Ó, preparado algumas coisas aí que eu quero saber, que tá tá em off ótimo. aí. Eu vou devolver. Porque se eu não sei o que é uma final de Libertadores, o Will não sabe o que é uma final de Mundial, né, Will? Deixa eu explicar. É assim. 2012, cara. 2012, eu estava lá na minha casa, assistindo na minha casa. Porque, na verdade, não estava nem na minha casa, cara, em 2012, quando o Corinthians. Tanto quando ele ganhou a Libertadores, quanto no Mundial. Eu tava fora nas duas ocasiões. Mas no Mundial, eu tava em Belo Horizonte na casa dos parentes. E aí só tava eu de doido gritando lá, né, no meio da Sim. rua lá. Quando fez o gol lá contra o Chelsea, eu, gritando e o bairro, cri, 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 só eu lá. Minas Gerais, eu me Minas lembro de eu me Gerais. mudar pra lá, que provavelmente então a vizinhança é um pouquinho melhor, porque a minha realmente não. Aqui foi um barulho total, né? Mas assim, isso já É, tá no passado. A gente tá falando de coisas presentes, nós estamos falando do que tá acontecendo atualmente. O passado realmente já ficou, né? 2012, olha quanto tempo, né, entendi. gente? Pois é, pois Então, é, falando cara. de coisas O recentes, né? último campeão mundial brasileiro, tá bom? Queria É. deixar registrado. Mas bom, quando esse episódio for pro ar, provavelmente. O Palmeiras joga quando? Em dezembro, né? É, Ah, não, não, então. é agora no novembro, no Primeiro final do jogo, mês, né? né? Não, Primeiro. é final única. Ah, é Então é final final única. única. Olha, cara. Então, Achei que tinha quando dois esse jogos episódio ali. for pro ar, nós teremos o veredito. E assim, eu não sou supersticioso, mas eu não canto vitória antes da Antes. hora. Isso é uma coisa que nunca dá certo pra palmeirense. E eu espero que você não cante vitória nem depois. Não, enfim, isso aí eu vou deixar lá, está tudo na mão dos É, sim, pois deuses é. e os deuses do futebol. Felipe, estamos só nós aqui, né? Eu acho que o pessoal tá Aham. perguntando, o que que aconteceu? Eles faliram? Não, gente. Nós estamos aqui, Esgotamos nossa cota de exato, né? convidados. Nós estamos aqui fazendo uma recapitulação, né, de tudo que a gente É a conversou, reunião de negócios hoje. de todas as pessoas que a gente trouxe e, obviamente, prospectar as próximas entrevistas e também bater aquele bate-papo filosófico. É, Tava é falando verdade. pro Felipe, se você ainda não acompanhou o primeiro episódio, mano, vai lá. É um que está o Felipe e eu. E a gente tava muito travado, a gente tava muito, né, Sim, cara. assim, com a cara de Exatamente. nervosismo Exatamente. totalmente evidente. Agora estamos aqui, relaxado, Uhum. Sem fumando um postura, já cigarro, estamos tranquilo, já. né? É só conversando e entendendo, né, o que foi o Mente AI para você, Felipe. O que você pode tirar desse saldo? Como que você está se sentindo em relação tanto aos episódios quanto Aham. ao que nós estamos desenvolvendo aqui junto com a galera? Ah, cara, eu tô extremamente desapontado, né? Porque eu achei que você ia fazer um desenho meu hoje e tal. Mas assim, Não, né? hoje eu O tô de cara, folga. o cara só sabe agradar quem é de fora, né? Fazer o quê, né? A gente quer dar cara. É, cara, eu acho que a gente vai começar a trazer mais episódios assim. Na verdade, vou spoiler não, vou entregar isso. Que já era pra gente ter gravado um episódio assim, né, antes. Só que aí surgiu a oportunidade de vir alguém e aí a gente falou, não, então vamos levar o convidado, nossa prioridade. Mas a ideia era fazer mais episódios assim, né? Porque eu até brinquei aqui antes da gente começar, cara, pô, a gente traz os convidados e a gente não consegue conversar, nós dois. É Porque a ideia do verdade. podcast surgiu das nossas conversas, né? Mas assim, tá sendo muito legal, tô gostando bastante de fazer. A cada episódio eu consigo avaliar a minha performance e falar, cara,
podia mudar isso, podia mudar aquilo, podia falar dessa forma, podia falar daquela outra forma e tal. Então é muito legal, você vai se corrigindo, você vai vendo que você começa, que você começa a se comunicar melhor, você consegue escolher as palavras melhor, né? Enfim, eu acho que tá sendo super positivo, eu tô gostando bastante de fazer. Tá sendo bem cansativo. Porque é aquilo que a gente falou no primeiro episódio e se repete, né? Cara, não para aqui. Aqui é a parte gostosa de se fazer o podcast, né? Aqui é a parte, nossa, que delícia, vamos gravar hoje, vamos lá conversar e tal, trocar ideia. Essa é a parte gostosa. Agora, depois e antes também pra se planejar, é, é punk, é punk. Mas é prazeroso, né, meu? Com certeza. A chapa esquenta, né? Que nem o Felipe tava falando, assim, o fio, principalmente que fica com a parte das edições pesadas e depois eu faço também os desenhos que não são os desenhos aqui que a gente faz na hora, né? Que são os desenhos Sim. digitais. Então, e tem aquela situação, eu, principalmente nessa parte do desenho, eu tenho. Eles não falam porque os nossos convidados são educados. Mas nós temos que agradar a eles, né? Nós temos que fazer alguma coisa, porque é o rosto dele, a imagem dele que Sim, estará ali, que passará ali, que ficará registrado para a eternidade enquanto a internet exato, existir. sim, claro. Então, assim, essa parte do desenho digital, inclusive, se você ainda não sabe do que eu estou falando, vai lá no nosso YouTube agora e veja todas as thumbnails lá. Estão ilustradas com a arte do Jesus, que Arte sou do Jesus. eu. Segue lá, ó, arroba arte do Jesus, cara. Tá, estão lá, né? Inclusive, Estão lá, na. estão lá. Uhum. E assim, mas de fato, não é um trabalho, é um certo, é um certo desgaste que a gente tem ali no pós, mas que realmente com base em tudo que tem acontecido, tanto de, sabe, retorno das pessoas, quanto do investimento do nosso tempo, de fato ele tem sido prazeroso. Sim. E aquilo que a gente se propôs no início, no primeiro episódio, acredito que a gente conseguiu fazer com muita propriedade. É bem citado o que você disse da gente mesmo fazer essa análise própria, entender o que a gente tem. Mano, eu percebi que às vezes eu falo muito assim, que não sei o que é assim, assim. Aham. E outra coisa, outra mania que eu peguei minha, que aí eu não sei se quem acompanha a gente vai ver, mas se rever alguns episódios, sempre que eu vou fazer um pensamento mais, não digo crítico, mas mais Crítico, porque elaborado, você é crítico, cara. É outra coisa que a gente descobriu, né? isso aí Te veio à marcou, tona, né? né? É. Mas um pensamento mais elaborado, eu fico olhando pra cima, assim, pensando, e aí eu fiquei imaginando, por que que eu faço isso, né? Uhum. E aí até eu queria ver, mano, alguém que conseguisse fazer leitura, assim, de gestual, sabe? Alguém que conseguisse, né, fazer esse tipo de mapeação. Foi uma Aham. coisa que eu pensei também, porque devo saber quem eu sou, na verdade. Por que que eu faço esse tipo de coisa? É. Não que eu tenho algum entendimento, né? Mas te Mas incomoda? Isso te não me incomoda? incomoda, Não. mas é que, por exemplo, eu acho assim que alguém que seja um espião, alguém que seja do FBI, alguém que seja é, Você tá falando a- de linguagem. linguagem corporal, exatamente, a questão Ah, da isso aí linguagem é, cara, isso corporal. aí é Eu acho, pseudociência. eu acho isso interessante. Eu acho isso interessante Aham. falar assim, ó, ele é um pouco mais isso, ele é um pouco mais aquilo. E aí eu acho muito interessante. Talvez aí vai uma ideia aqui, né, ó, que eu pensei agora, pegar alguns momentos com algumas reações, ó, esse tipo de ação que você teve foi por conta disso, né? Alguém que explicasse isso, Sim. seria bem legal para os nossos canais, hein? Pois é, cara. Tá entrando aí na área da pseudociência, Tô brincando. Quer dizer, não sei. Não sei. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que eu falei no episódio da Rafa, com a Rafa, que eu falo muito cara, né? Uhum, E é espontâneo. Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta, eu fico, cara, cara, então, cara, eu tinha muito problema com tipo. uhum, Quando eu era adolescente, eu falava muito tipo. Então, eu lembro que uma vez eu fui apresentar. Não, eu tava no trabalho, e aí a minha chefe comentou comigo, falou, então, você fala muito tipo, né? Tem como a gente ver isso daí pra você parar. E eu não lembro a hora que eu parei de falar tipo, mas parei de falar tipo. E o cara acho que vai ser a mesma coisa, porque, na verdade, né, é porque assim, não sei se com você é a mesma coisa, viu?
Mas quando a gente tá com o convidado aqui, ele tá falando, explicando, eu tô prestando atenção. Então a minha cabeça, ela tá, tipo, montando o que a pessoa tá falando, montando, Sim. montando, montando. Só que no cantinho eu deixei guardada a pergunta. A pergunta tá lá no cantinho. Aí ela é tipo um cachorro. O nome dela é Cara. Que quando o convidado para de falar, eu falo, cara, aí o cara vem e a pergunta vem na cabeça. Aí vai. E Sei. eu falo. Então acho que é por isso que eu falo muito cara, ou de repente, sei lá, é uma pausa pra eu conseguir pegar a pergunta ali e falar. Nananana. Porque não tem como a gente fazer o podcast, tipo assim, a gente conversando com a pessoa, aí a pessoa acabou de responder, ah, então, mas qual que é a sua altura? Né? Tipo, pô, tem que evoluir, tem que digerir o que a pessoa falou, e tal, legal. E é coisas assim que a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo, né? Porque eu não, eu não sei se você se prepara antes de vir, se É, prepara no sentido assim, tipo, sei lá, eu vou, a gente se prepara, tem a pauta, tal, essa questão assim, mas se preparar em espírito, vamos dizer assim. ó, eu penso no seguinte, e aí, essa é a forma que eu analiso a situação. Aham. É claro que quando a gente está aqui com um convidado e ele está na área de atuação dele, ele tem as Mais propriedades das propriedade, coisas, tal. exatamente. É, se a gente fica muito robótico e sistemático, isso acaba não sendo fluido e natural. Então, acredito que pelas conversas, a maioria delas terem, terem uma tranquilidade, uma leveza e fluírem de Sim. forma muito orgânica, a gente Aham. acaba, vamos dizer assim, relaxando e entrando ao natural. E aí as perguntas vêm de acordo com certos ganchos que as pessoas vão dando, que Aham. desperta aquele nosso interesse, né? Porque realmente a gente usa algumas perguntas para moldar ali a entrevista, mas as curiosidades, elas muitas vezes vão de acordo com a Sim, resposta que as pessoas vão dando. sim, é E verdade. aí a gente, como está no natural, a gente tá, e aí, tipo, ou assim, no meu Aham. Não, é caso. verdade. Então eu vejo nesse sentido. Só que é claro que é o seguinte, né? Agora, enquanto comunicadores, a gente não digo que a gente tem uma responsabilidade, e tal. A gente tem, talvez que um aprimoramento que vai ser muito constante. Então, cada programa aí a gente está falando o quê? A gente tem não são muitos episódios que ainda nós temos, né? Uhum. Então, a gente tá vendo uma certa evolução. Então, você compara o primeiro pro último, cara, parece dois outros Sim. caras, mano. Não, Inclusive, eu mudei inclusive, meu cabelo umas 5 vezes, é, né? inclusive eu acho que esse é o 10º ou 11º episódio. É Então. verdade. Eu acho que esse é o 10º episódio. Então, tipo assim, o primeiro, que foi o nosso piloto, foi nós dois, a gente vai ter um comparativo legal aí, né, cara? Então, com Fazer os dois. certeza. Eu acho que assim, quanto mais a gente tá fazendo, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se soltando e tal. Porque, cara, eu acho que a apreensão de você não saber como vai ser a reação das pessoas para o que você tá falando, eu acho que é o que dá essa travada, principalmente no Sim, começo, né? sim. Assim, pô, cara, será que. Ai, será que vão me cancelar por causa disso? É. Não, mas tipo. Aí, ó, tipo, agora eu peguei de novo. Eu nem tinha escutado. Então, assim, é uma coisa que realmente eu acho que é muito É natural natural. sua tal, e Aham. realmente eu acho que não incomoda. Agora, se você se ouvir, eu acho que a gente tem muito esse papel de ser autos críticos, né? Então, Exato. Não, mas eu acho que todo mundo. é. Eu acho que todo mundo. Cara, quando a gente gravou o primeiro episódio e eu fui assistir depois pra editar e tal, muita vergonha, cara. Falei, meu Deus, por que que eu tô estranho assim, cara? Eu tô assim. Mas aí, ó, agora eu vou Mas não evangelizar é, o é Felipe. coisa da nossa cabeça. Pronto, olha lá vem. Eu vou evangelizar o Felipe agora. Mas olha, isso é uma coisa que eu acredito que isso passa pela nossa cultura, Phil. Agora Uhum. vocês vão gostar da nosso ritmo de conversa. Porque assim, a nossa cultura, ela dá sempre a entender pra gente que a gente tá devendo alguma coisa, que a gente tem algo a provar, que a gente Verdade. tem algo sempre a melhorar. Então, assim, nós sempre estamos devendo alguma coisa. Então, quando a gente, por exemplo, a gente coloca nosso rosto aqui, a gente se expõe a, a opinião pública, né, de certa forma, porque, poxa, nós temos até agora quase 20 mil visualizações, certo? É mais ou menos Tem. por aí, não No é? Instagram,
Não, Passa de. no YouTube. Ah, No não, sim, YouTube. no YouTube sim. No YouTube, Um pouco 20 mil. mais. No Instagram, a gente chegou a bater cerca de 50, 50 mil 60 mil. Aham. visualizações. Somos um sucesso? É claro. Mas, E muito modestos também. exatamente. Mas o que que eu digo assim, a gente tem essa cultura de sempre precisar provar algo, o nosso valor, e eu fui entendendo ao longo dos últimos anos que eu preciso, a primeira coisa que é maravilhosa nossa é a nossa aceitação, você aceitar como você é, aceitar os suas limitações, aceitar que nem sempre você vai acertar, aceitar isso. Eu acho que é o primeiro passo para a evolução. Aí eu aceito que eu tenho essas limitações e partindo dessa ideia, eu falo aonde eu quero melhorar. Eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar ali, eu quero Uhum. dar um upgrade nessa situação. E realmente, se eu tiver essa consciência, de verdade, eu não vou me recriminar. E Sim. aí eu não vou fazer isso também com o outro. Então, em relações interpessoais, em É relações ganha-ganha, né? você nunca vai ter o quê? Essa competição de, vou ser melhor, eu vou falar mais certinho do que ele, eu vou falar melhor Sim. do que o convidado. E você falou isso no primeiro programa, que já tinha visto alguns podcasts em que o entrevistador queria aparecer mais que o convidado, né? É, sim, foi o caso lá da menina que foi no podcast errado. Que ela foi no É. podcast errado e aí você... Inclusive, é verdade, você fez eu lembrar de uma coisa. O Vênus Podcast, o que era do Flow, não sei se você viu isso, ele acabou. Não sei se acabou, se eles pausaram, Sim. sei lá, por um tempo indeterminado. E agora o Vênus que sobrou foi o dessa mulher, que é, ou Mas o seja, Vênus é uma ramificação né, pro do Flow. feminino? É o Flow feminino. Certo. É a Igar e a Monarcas, velho. Sabe por Não que que eu tem isso sei não. disso? Por causa da por causa da como é que chama? Mitologia grega. Vênus, ele Vênus, a está deusa, vinculada a é a feminino. deusa da fertilidade, Vênus, né? Coisas assim, Uhum. ó, como a gente sabe. Tá vendo? Se não for da fertilidade, é alguma deusa aí. Não lembro. Então, aí acabou. Aí agora o podcast dessa mulher, que era o Vênus errado, agora é o único que É sobrou. o Então, Vênus, é o aí Vênus eu vi. oficial. Aí eu vi o pessoal zoando, né? Tipo que, caramba, a mulher tem uns advogados bons, né? Que é o que ela fez com o Vênus oficial. Faz brincadeira. Mas, pô, é interessante isso que você falou. Não só interessante, é muito importante. Porque cara, eu tenho em mim. Isso não é inato, acho que é a palavra certa. Não é inato de mim, tá? Eu não nasci com isso, eu aprendi isso ao longo do tempo, que é esse negócio de não se comparar. Sim. Não, não mesmo, cara. Eu tenho zero, zero, zero. Tipo assim, cara, tem gente que quer ter sempre o iPhone do ano, que quer. Cara, nossa, como eu sou humilde, né? Ai, meu Deus do Ele céu. é um paladino da O carro do. justiça. O paladino da. Como que é o nome? Humildade. Humildade. Mas é legal você ter, né, o iPhone do ano, você ter o carro O do ano cara e que tal. tem, ele tá bem Se você feliz. tem dinheiro e você consegue comprar e tal. Agora, se for só pra você se comparar, pra você, né? Porque Pô, é muito zoado, a porque título de comparação não sim, rola, né? porque assim, a sociedade ela tem esses moldes, né, que se forma de beleza, de status, de, né, poder, enfim, e são, na verdade, jaulas, né? São prisões que a pessoa vai se colocando ali, se ela não tiver o corpo perfeito, o corpo que tá em todo mundo, que tem que ser assim, que o Instagram mostra, pô, ela não é feliz, aquilo tá bloqueando a felicidade dela. Se ela não tem um iPhone 17, acabou de lançar, meu Deus, ela tá ultrapassada, ela é pior do que quem tem, sabe? Essas coisas assim. E, cara, na verdade, não, sabe? É muito. É uma prisão, assim, que as pessoas mesmo acabam se colocando, né, cara? E não tem É, nem como dizer que é só culpa das pessoas, porque as próprias propagandas induzem a isso, né? sim, eu sei que Não só a propaganda de empresas grandes, tá? O Instagram faz isso, o YouTube. Empresas é, grandes, assim, empresas que vendem um produto específico. Não que o YouTube e o Instagram sejam grandes, né? São as maiores. Mas, assim, não em relação só a produto. Que você é o produto você. dessas redes. E assim, ó, isso que você tá falando vai muito de acordo com aquilo que a gente meio que já começou aqui. E, por exemplo, né, a gente entende que o mundo ele é feito de uma multifacetária,
É o multifacetárias situações, Multiverso. multiversos, né? É, e Multiverso assim, da loucura. Madness of... Como que é? a Sadness. pluralidade foi um tema que a gente abordou no primeiro Vou me programa. A recusar a falar essa pluralidade palavra. está evidente e ela está sendo respeitada, né? Isso que eu Aham. acho interessante. Durante um bom tempo, muito se fixou num padrão, muito se fixou um formato, e a pluralidade ela está conseguindo ela está ganhando espaço para que como que eu posso dizer, se aproveite algo novo, se entenda um processo novo. E aí a gente está falando o quê? Quando você fala de corpos e quando você fala de poder aquisitivo, quando você fala de padrão, cara, a gente trabalhou todos esses temas aqui, né? Sim. O Anderson trouxe pra gente aqui como você ter uma vida saudável e ele dizendo que o corpo perfeito é o seu corpo, ele dizendo que o treino perfeito é o treino que se adapta a você, ou seja, desmistificando muita coisa, Aham. muita desinformação que sempre teve por aí, Sim. né? Ele traz ele traz as regras, as aplicações, o que fazer, de que maneira fazer. Então, assim, aí na parte financeira, o Thiago também deu show quando ele explica a composição de juros, ele fala sobre o maior aliado ser o tempo. Então, eu vejo que a nossa sociedade ela sempre sofreu com essa rigidez, talvez comportamental e até mesmo de padrões, porque não se tinha espaço para outras discussões. Uhum. E nós conseguimos aí em 10, 11 episódios fazer essas discussões ganharem Sim. elementos científicos sólidos de quem vivencia. E Isso. eu acho isso top, Porque cara. são pessoas muito. A gente conseguiu trazer pessoas de temas extremamente diversos, né? No episódio a gente tava com o Barbosa aqui do jogo lá, um Sim, negócio extremamente nichado e tal. No outro a gente tava com um cantor de pagode, né? Então, tipo, exatamente. nossa, cara. Uou. Isso é muito legal, cara. Eu acho que você falou uma coisa interessante que na hora me vem um outro assunto que não teve nada a ver, que eu ia perguntar se você viu, e aí é uma coisa mais de atualidade, então eu vou deixar um pouquinho mais pro final. Atualidade do dia que a gente tá gravando, tá? Porque quando É, você tá assistindo, provavelmente já não é mais atualidade. Mas eu concordo. Pô, o episódio do Thiago, a gente vendo, assim, a parte mecânica, eu poderia dizer. Enfim, a gente vendo aqui os números do podcast, e dos cortes e tudo, eu consigo ter um panorama, a gente consegue ter um panorama do que as pessoas estão vendo mais, né? Se sim, interessam mais. E o episódio do Thiago performou muito bem, cara. Tanto sim, no Instagram, no, no YouTube. E o do Anderson também. Ou seja, saúde financeira e saúde física é o que, é o que a galera tá mais se engajando aí sim. de consumir. E foi muito legal, foi dois episódios assim muito bons, cara. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, tá aqui no nosso canal. Porque o Thiago, a gente conversando, ele trouxe tirou essa ilusão da nossa cabeça de, tipo, mano, querer se aposentar amanhã, né? Tipo assim, cara, nossa, não, eu vou, sei lá, vou trabalhar aqui que eu vou me aposentar tranquilo e tal. E não é bem assim, a gente tem que se virar por aí, né? Pra fazer as coisas acontecerem pra gente mesmo. Tem que ter Tem planejamento, que ter né? planejamento, pra não se lascar falando mal de banco também pra caramba. É, Falando mal de banco. E aí no outro dia eu fui lá pro. exatamente. Ele estava louvando as instituições financeiras. Ai, que droga, Se você cara. não sabe do que eu tô falando, vai no Instagram do Felipe, stalkeia lá o que ele estava fazendo há algumas semanas aí. Um dia depois de gravar o episódio que a gente desceu o rei nos bancos. Ah, Então, mas é assim, a pluralidade, é a né, cara? pluralidade. Aí eu mandei assim pra ele, enfim, é a hipocrisia. Mas enfim, não era o fato consumado. Mas eu tava, é assim, e o que a gente pensa é o quê, né? Eu sempre procuro ah, mentalizar a situação da nossa sociedade como um todo, sabe, Aham. Phil? E realmente eu cansei de ser só espectador.
Não, eu vejo, e aí uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, Caraca, hein, ó. cansei de ser Não tem nada de bom nessa internet. Eu cansei de vou ser produzir. eu cansei de ser espectador. Porque assim, o mercado, e aí tudo isso são, até voltando no ramo de finanças, são especulações. Mas, gente, é de especulação que o mundo vive, não é de fatos. É de especulação. Então, por exemplo, daqui até a final da Libertadores, cara, os caras vão fazer pressão no juiz, pressão na arbitragem, pressão na Comebol, pressão na CBF. Eu já vi falar que os caras queriam trazer o jogo pro Brasil, para um estádio que era mais voltado pro público do Flamengo. Então, assim, política. O que que a gente tá falando de política? Assim, no meio político já se vive 2026. Entendeu? Já É. se vive 2026. Já está na corrida eleitoral, já está na corrida presidencial. E o que está acontecendo? 2025 ainda está acontecendo. Nós É, estamos pois aí no é. mês de novembro e assim as pessoas deixam de viver o momento, Uhum. elas deixam de viver as vidas, sempre com a expectativa no futuro. E eu não acredito isso como uma coincidência. Eu acho que isso é um efeito programado da nossa sociedade e eu vou dizer por quê. A gente estava falando dos iPhones aqui. Uma das matérias que eu estudei na faculdade, ela se chama obsolescência programada. Ô, louco. O que é a obsolescência programada? Você cria um determinado produto já para ele ser superado na próxima edição. Ou seja, nós temos tecnologias que já nos permitiriam uma qualidade de vida melhor, Uhum. uma infraestrutura melhor, Uma uma autossustentabilidade, né? autossustentabilidade bem mais eficiente. Mas você pode provar? Gente, isso eu vi na faculdade, então tem tudo base científica. A gente veio aqui, eu e o Felipe, de mãos atadas. Então a gente não tem nada. A gente não pegou nenhuma colinha, nada. Mas isso é fato. E se você quiser pesquisar, veja sobre esse tema obsolescência programada, enfim, na tecnologia ou em qual área você imaginar. E aí o que acontece? Isso sempre é para que ele seja superado. Por quê? Por que, que um telefone ele sempre lança uma edição seguinte no próximo ano? Porque tem uma tecnologia nova, tem um esquema ali de performance melhor, só que isso já estava à disposição. Uhum. E aí eles retardam, né? Eles que eu digo a indústria retarda para que sempre haja interesse no mercado. E aí isso você fala sobre produtos. E aí todos nós, como somos seres de comportamento, o seu comportamento ele é moldado, ele é analisado e assim, os acontecimentos vão sendo desencadeados para que o seu comportamento se adeque a um padrão que vai ser interessante, sei lá, para a indústria, para o mercado, quem quer que Com seja. certeza. Então, qual que é a minha questão? Eu cansei de ficar sendo essa pessoa que Sim. recebe, recebe, recebe. Então, os criadores de conteúdos, os influenciadores, todo esse tipo de pessoa, eles têm realmente um nicho, um ganho, um interesse. Aí nós somos os justiceiros do amanhã? Sim, somos os justiceiros. Porque o que Entendi, nós cara. queremos, a gente não está colocando aqui, nenhum programa nosso teve um viés ideológico, político, religioso, nada, não teve nenhum desses viés. Teve uma questão que é o que está passando aqui na nossa timeline. A mente tem que estar aberta, Sim. porque uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. E é nisso que eu acredito, Felipe. Quem disse isso? Foi o Albert Einstein. Albert Segundo a Einstein. internet, tá? Então, assim, eu acredito. Se tá na internet, eu acredito. Não ganha do pai no grau. Quem disse isso foi Albert Einstein também. Não, eu acho que você falou uma questão aí. Você deu, acho que um gancho pra gente viajar agora. Que é o Que bom. seguinte: a gente conta muito com um negócio que não existe, que é o tempo. O tempo não existe, cara. Se você for parar pra pensar, o tempo é uma ilusão, né? É, A- Como humanidade, nós vivemos mais tempo sem contar tempo, né? Mais tempo sem contar tempo, do que da forma que a gente vive hoje, né? E o problema cara, é o seguinte: a gente sempre pensa em deixar as coisas pra amanhã. Vou deixar pra amanhã. Vou deixar pra amanhã. Você tá contando com um negócio que não existe. Porque o amanhã de fato não existe, mesmo que que a gente siga naturalmente o tempo. Ah, vamos contar o tempo. O amanhã não existe, Will. Sabe, cara? Não existe. Acorda, acorda.
Tô quase virando aquela pessoa aqui agora. Mas o tempo ele não existe e a gente fica contando com uma coisa que não existe. Ou se a gente tá contando com essa coisa que não existe, a gente tá preso a uma coisa que não existe mais, que é o passado, Isso aí é pior. né? Então, assim, cara, é muito doido porque eu tô falando isso, gente, não é pra se rebelar, ir pro mato e parar de usar o relógio. Não é nada disso. É no sentido de, tipo, cara, às vezes você tá no emprego merda, às vezes você tá fazendo uma faculdade que você não gosta, tá estudando uma coisa que você não gosta, só porque, sabe, de repente outra pessoa tá falando pra você fazer, ou tá, enfim. E, tipo assim, você tá jogando sua vida fora, cara. Sabe, você tá jogando, você tá meio que. Mano, isso aqui é o. A gente vai mudar o nome dos smartphones para pílula de ansiedade, né? Sim. Porque você tá lá. Cara, esse cara aqui não entra mais no banheiro comigo. Nunca mais ele vai Ah, entrar na minha aí, vida. ó. Porque realmente você vai pro banheiro e leva o celular, você fica lá. Fica lá. Eu não uso TikTok, eu não tenho TikTok, né? Não tenho TikTok, mas Instagram, YouTube, essas coisas, é É a praticamente. mesma coisa. É. A engenharia é a mesma. Então, assim, porque, cara, se você for parar pra pensar, se você for parar pra cronometrar, a gente gasta muito, muito, muito tempo, cara. Muito tempo com coisas assim que não faz sentido. E é engraçado porque quando eu falo isso, tipo assim, não é você deixar de fazer as coisas que você gosta. Não é isso. Muito pelo contrário, é você começar a fazer as coisas que você gosta. Você ir no cinema, assistir um filme em casa com sei lá quem, sabe? Fazer um exercício, alguma coisa assim, né? Porque, eu não gosto de me exercitar, mas de repente quando você começar a correr, você vai ver que você vai gostar pra caramba. Quando você começar a fazer musculação, você vai gostar pra caramba. Porque a gente fica preso nisso aqui, perde horas e horas. Eu tenho no meu celular aqueles limitadores, né? Sim. Tipo, aí quando falta 5 minutos ele avisa, fala, ó, daqui Ei, sai cinco fora, minutos, cara. daqui 5 minutos você vai parar de usar, Sai tá? fora daqui. Aí só que tem as opções lá, pra você colocar mais 15 minutos. Ou, Aí, não perturba hoje mais. fala direito. Tipo, não adianta, sabe, cara? Mas Mas o. Vou acrescentar isso assim, mas só a atitude de você colocar um limitador de tempo de aplicativo no seu celular, só já. de vir a mensagem dos 5 minutos, já te faz refletir sobre isso, Exato. entendeu? Aí, assim, as pessoas vão ouvir baixinho, não sei o que edita o áudio. Não, não, Mas eu é vou, refletir. eu vou repetir aqui. Não, E o Gui tá aqui, ele comentou que só a atitude de chegar essa notificação, né, faz você refletir a notificação de, ó, daqui 5 minutos você vai parar de usar. Faz a gente e eu refletir sobre o tempo que a concordo. gente tá gastando. E E eu porque concordo assim, com ô isso, Will, viu? e não é porque é doido, porque parece meio hipócrita a gente falar isso, né? Que a gente produz conteúdo e tal, então a gente Não, não depende é. dessa. Mas o fato é, cara, é que é ruim. Não é bom depender desse tipo de predação digital, a gente pode comentar, né? Porque. E eu tô falando isso porque é pontual, cara. Se você não parar, se você não olhar, não rever essas coisas, ninguém vai fazer isso pra você. Ninguém. Não existe essa pessoa. Absolutamente ninguém. Eu sou adolescente, meu pai e minha mãe colocam limite e tal. Quando você ficar adulto, não vai ter mais pai, mãe, ninguém, nada pra tipo, algum tipo de limite, sabe? Então, cara, mano, estuda sobre dopamina, cara. Dopamina, assim, é uma parada que essas grandes corporações, elas sabem manipular isso na gente, elas sabem como funciona, então, o mínimo que a gente tem que entender é como isso funciona também, pra gente não cair nessa e ficar extremamente viciado em prazeres fáceis, rápidos né? Enfim, até cansa de falar sobre isso. Não, eu acho legal. Porque até o que o Gui falou, que é o seguinte, a mensagem, ela já te puxa um gancho de consciência, porque Aham. de repente você tá lá tanto no automático, e se esse gancho de consciência não vem, já foi 2, 3 horas, você não percebeu. É, eu, de fato, eu não tenho muito esse problema. Eu tenho tudo à minha disposição, sabe? Por exemplo, se alguém me manda uma mensagem na hora, eu já vejo e eu já respondo. Sou alguém que gosta de responder Aham, na hora. na hora. Eu não gosto de deixar ninguém esperando. Inclusive, se você esperou alguma mensagem minha, me perdoe. Mas o Felipe sabe, toda hora que ele me manda, a gente já tá ali, pum, respondendo na hora. Menos assim em outras redes que eu já não tenho notificação, que é já para não chamar minha atenção, mas quando entrar a gente vai. Então, o que eu quero dizer Porque que a outras gente. redes também, por exemplo, quando chega a notificação do Messenger pra mim,
Eu sei que é a minha tia enviando oração do Fábio Teruel pra mim escutar. E, tia, para, eu não quero mais. E Tadinha, só faz o isso. que eu quero, o que eu Só quero manda colocar mensagem assim, assim. né? E a gente eu acho que já comentou sobre isso. Todas essas, eh, todas essas facilitações tecnológicas, elas são ferramentas para um determinado fim. E que você ou qualquer um de nós utilize dessas ferramentas. Aham. Mas utilizar é o seguinte, não incorporar a ferramenta, né? Então, tem pessoas que é o próprio celular. É. De repente, se ela tá sem o celular ou sem ali as redes, ela começa a se sentir mal. E isso não é acho que uma questão isolada de A, B ou C. É uma questão do comportamento humano. Uhum. Então, o nosso programa, o Mente A, ele está dentro desse sistema, mas ele não é necessariamente um aprisionador. Se Não o cara, para escutar eu compactuamos. falando, o Felipe falando, tem Exato. a gente não tá aqui tipo, é o seguinte, vamos lá, galera, e que não sei o que, com Vamos, toda essa. galerinha, meta Vamos lá. de 100 mil Ó, likes. se 100 mil você se likes eu inscrever pinto o agora, cabelo se de. você se inscrever agora, você não sei o que. Não, é o seguinte, a gente vai acalmar, a gente vai Vamos. respirar, e a gente vai fazer você ter consciência que esse, de fato, é o ponto maravilhoso da nossa vida, a consciência. E a conversa, né, Will? Eu acho que a parte mais gostosa também de. Eu consumo muito o podcast, já falei Sim, isso, né, sim. nos primeiros episódios. Tem um podcast que eu gosto muito, que é Os Três Elementos, fala sobre ciência e tal, enfim. Fala sobre religião, fala sobre tudo, na verdade. Mas é um podcast muito legal e são especialistas falando, né? Sim. É muito mais legal que o nosso, desculpa. É? Porque somos só dois caras aqui conversando. Conversa de bar, né? Aham. Não, mas tem como você consumir as coisas de forma saudável, né? Esse é o ponto. Sim, e eu Não vou te é falar o seguinte, Felipe, ó. demonizar e extinguir tudo. Não, é você usar com consciência, Sim. você usar com sabedoria e não Eu ficar vou, eu refém vou, daquilo. eu vou, eu vou ser, vou ir além, né? Assim, eu vou abrir um pouco da minha vida pessoal, Por tá? favor, Will. As pessoas É estão uma ansiosas parte para que, saber dos é uma parte que segredos eu do Will não. e hoje vocês vão ter acesso a uma brecha. Mas Então, assim, Will, eu venho de uma família muito humilde, sabe? aham, Os meus pais não fizeram faculdade, na realidade, os meus pais nem terminaram os estudos, né? E eu tenho muitos irmãos, cara. Eu tenho 5 irmãos. Então, nós somos uma família de 3 homens e 3 mulheres. Então, assim, a minha família originalmente, ela vem de sítio, né? O meu pai foi criado em sítio, minha mãe também, eles eram vizinhos lá desse sítio, e aí a mágica aconteceu. né? Mas, assim, a vida sempre foi muito simples, né? Sim. Então, por exemplo, eu sei, imagina você falar isso pra galera ultimamente. Eu sei como que é pescar, eu sei qual tipo de minhoca você tem que. A gente acordava cedo no sítio da minha avó e ia no meio do barro rastelar pra achar as minhocas, pra fazer um bom. Como que eu posso dizer? Pra Caraca, juntar todas Will, eu as não sabia minhocas disso ali não. num coisinha de barro e ir Aham. pra um rio. E eram os rios em mata fechada. Então a gente abria a mata e tal, ia lá com as nossas varinhas e pescava. E tipo assim, mano, pra pescar você tem que fazer silêncio. Não era. Hoje em dia a pescaria desses pesqueiros que os caras tiram foto lá. Não, não era nada disso. Era raiz. Você ia Aham. você ia Era num rio caça fechado. mesmo. Aham. Num rio fechado. E Caça não ali pesca, né? fazia pra caçar. Nem vou contar as histórias de como você faz pra capturar um tatu. Comer tatu é bom mesmo? Então, pena que dá dor nas costas. Isso, não é- isso É por nem isso que você sei. prefere as cabras. É, não, eu nem sei o conteúdo disso, mas assim, é a música dos Mamonas Assassina, quem não sabe, tá? Mas realmente, pra voltar à minha. Não era uma infância triste, né? O que eu posso dizer é que ela era Sim. bem limitada. Aham. Era bem limitada no aspecto econômico, o aspecto até mesmo financeiro. A gente vem de uma realidade que há uns anos atrás era só o pai que trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando das crianças e eram bastante crianças e tal. Mas o que eu quero dizer? Além da escola, e aí é um ponto que eu acho que pode se causar uma polêmica. Além da escola, um dos lugares que eu mais aprendi era com a televisão.
entendeu? Eu via Uhum. programas de televisão que davam instrução e tal. Então vamos trazer agora para a realidade. O celular, o YouTube, todas essas ferramentas, cara, eles são maravilhosos para aprender, para você se desenvolver, para você aprender novas coisas. Então, vai. Sim, é verdade. O problema é que realmente o mau uso dela e é onde as pessoas ganham dinheiro e se torna aí uma arma. O mau uso dela acaba trazendo uma geração de crianças que estão ali viciadas em dopamina, sem muita criatividade, né? Com dificuldade de concentração. Então, assim, a gente acha interessante é a conscientização das coisas. Você tenha um hábito de instruir ou até mesmo consumir, mas com uma sabedoria. Sim. Então, por exemplo, isso é um programa que muita gente não conhece, mas tinha um X-Tudo na cultura, Uhum. que era um programa de muitas curiosidades e várias coisas Sim. aconteciam. Pô, o Castelo rá às Nossa, era vezes, muito quando bom, os cara. caras começavam lá a fazer como é que se faz. Então tinha um quadro que era como se faz um copo. Aí tinha umas marionetes lá que cantavam em músicas de outros países, qual Era é a viu capital de como X. se faz. Né? Exatamente, o Tibio e o Perônio. Então, Sim, assim, era cultura, a própria rede, né? Cultura. pois é. Aí, assim, depois a gente migra pra TV Globinho, que passava uns desenhos, até que a Fátima Bernardes, ela chegou e E aniquilou destruiu com todos. tudo. Então, assim, nossa, que Caramba. ranço, hein? Eu ouvi dizer, inclusive, que foi por conta disso que eles se separaram, né? O Ah, não, Bonner e o a William Fátima. O Bonner, William Bonner olha, chegou e falou: Você desculpa. tirou meu Dragon Ball? Então, Você assim, tá maluca? voltando pra... Você tá Quero maluca, ver o cara? Goku Super Saiyajin 3, tá? Tinha um primo meu que tinha visto o Super Saiyajin 7. Então é Mentira, não isso, existe fio. o Super Eu Saiyajin quero, 7, cara. eu quero vir em defesa aí as mídias. Não sei se você ia falar Fátima Bernardes aí, tô Não, brincando. eu não vou deixar esse assunto porque a gente não tem É polêmico, imunidade, sim, entendeu? exatamente. Não Pode ser que conquistamos ainda. o marido dela, que é aquele deputado, sei lá, É, ele pois cria é. uma A lei gente tem anti-mentear, o. enfim. Agora a gente tem imunidade, a gente tem o Anderson. O Anderson bombado. Se ele vir bater na gente, ele vai É. bater. Tô brincando. Cara, é muito legal isso daí. Você falou da cultura, agora eu viajei, hein? Porque um tempão atrás estava explicando pra minha irmã e meu sobrinho, eles têm 12 anos, né? Acho que você já, com certeza, já explicou isso pra sua filha também em algum, em alguma Sua irmã tem 12 oportunidade. anos? 12 anos. Ah, sim. Como que era antigamente que a gente não tinha YouTube? Que a gente tinha que esperar na TV um horário lá que passava o desenho. Sim. Não era, né, tipo, eu quero assistir, sei lá, à tarde ou, sei lá, à noite. Às vezes não tinha. Não tinha esse canal. A não ser quem era Playboy, tinha TV por assinatura, que tinha aqueles Ah, canais que passava o dia inteiro. Mas você era pobre, você não tinha essas coisas, sim. o acesso a isso era muito restrito. E aí eu explicando pra eles, né, falando, olha, não tinha antigamente. Antigamente era de manhã, você assistia desenho, aí começava o jornal, depois ia pra escola, sei lá, quem estudava à tarde. E tinha uns canais que à noite tinha, à tarde tinha, sei lá, à tarde passava Cris na Record, o Pica-Pau. Você tinha que ir pescando, né? É, exatamente. E aí, explicando isso pra eles, e minha irmã não entrou na cabeça dela. Isso. Tipo assim, como assim? Tipo, como assim você não tinha YouTube? Tipo, o que que você assistia? Como que você assistia as coisas e tal? Então, acho que as novas gerações, eu acho que elas. Posso estar falando besteira, mas. é, eu acho que o problema de você não lidar com a frustração quando você tá crescendo é que você não vai saber lidar quando você se tornar um adulto. Uhum. E aí pensa você com um monte de gente adulta que nunca lidou com a frustração na infância, lidando com a frustração na fase adulta. Então, assim, o horizonte é meio E é nebuloso. por isso, assim, que eu agora, eu me coloco realmente nessa condição. A gente tá, não digo dando a cara a tapa, mas a gente tá aqui trazendo um caminho, né? Que é o caminho de você ter consciência. Sim. Porque olha só, Felipe, Tem a mente você falou o aberta. seguinte, que uma criança não sabe lidar com a frustração, imagina qual tipo de adulto ela vai se desenvolver. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, você tá aqui
dirigindo, aí de repente você vai parar, o seu carro morre. Cara, o cara que tá atrás, ele vai te encher de buzina, ele vai te Uhum. xingar, mano, ele vai querer mano, te Trucidar, te matar. bater, De é. fato. Por que motivo? Porque o seu carro parou? Porque você cometeu um erro ou porque de repente algo não saiu como ele imaginava? Tem que andar a fila aqui. Então, assim, hoje, e ainda mais com as redes sociais, você vê isso, cara, briga no trânsito, o pessoal sem paciência, a galera é, sem paciência com o próximo, Aham. sabe, sem muito filtro. E eu acho isso lamentável, né? Eu nunca me envolvi com esse tipo de situação, sabe? Mano, qual que é o ganho de você xingar alguém por causa do trânsito? Mano, não tem ganho nisso, né? Sim. E eu tô usando um exemplo E bem. nem é tão satisfatório assim, porque Não, eu já fiz isso já, irmão. mano, fora desse podcast. O que eu quero dizer é que, mano, a gente tem que saber. Ó, vou dar um exemplo. O que que é saber lidar com frustrações? A gente, Eu não sei. voltando novamente à infância, eu assistia Yu-Gi-Oh! Tá? Yu-Gi-Oh! Aham. Teve um duelo no Yu-Gi-Oh! Que foi o Yugi versus o Kaiba, né? Era clássico, A né? primeira. Aham. Só que era no Torneio das Trevas já lá, né? O torneio organizado pelo Pegasus. Aí o que acontece? Se você. Eu tenho pena de quem não sabe o que, que é um dragão branco de De olhos olhos azuis. azuis. Eu tenho pena. Nossa, Mas aí nesse cara. episódio o Kaiba sacou logo três, mano. Ele fez três dragões negros, dragões Dragões brancos brancos de de olhos olhos azuis. azuis. E aí ele pegou uma carta que juntava todos eles. E então virou o Dragão Supremo. Eu nem lembro o nome desse dragão, mas era alguma coisa do Dragão Era. Supremo. Mano. Vamos. E aí, beleza. O Yugi tava ferrado, ferrado, mano. E aí, o Yugi, ele tem uma frase que ele sempre falava: Eu confio no coração das cartas. Aí, o que aconteceu? Ele pegou. Isso era a gente assistindo, né? Ele pegou a carta que seria a derradeira pra ele ganhar o duelo. Ele falou: Coração das cartas, me guie. Aí ele tirou assim. Pum, o E programa era da hora, acabou. era. Aí o programa acabou. Mano, era uma sexta-feira. Eu ia Só ter que ia aguardar o voltar na segunda. fim de semana inteiro pra saber que carta que ele pegou, mano. Sim. E aí, assim, eu sei que esse episódio foi o mais top do Yu-Gi-Oh! Assim, que eu assisti, mas que realmente a gente teve que trabalhar nossa paciência Aham. ao máximo. Aham. Porque tava lá eu, meus irmãos assistindo, e, mano, e agora o que ele vai. Aí ele pegou essa carta, fez assim, e acabou o programa. Cara, hoje é sexta, mano, tinha que aguardar sábado, domingo, segunda, às 11 horas ainda Uhum. pra assistir. E aí ele, só pra vocês saberem, ele pega uma carta que eu acho que faz. Uma bolinha, né? Uma bolinha bem velha, né? Dragão definitivo Nossa, de olhos cara. azuis. Muito obrigado, Nossa, eu Gui. não ia lembrar Eu, nunca. eu também não. E aí ele pega uma carta bem velha, que é um bichinho que parece sei lá, é uma bolinha de pelo, mas que ele, no contexto do jogo, ele traria uma coisa que faria o dragão de olhos azuis perecer e derreter. E aí, assim, acontece depois um negócio lá, você vai ter que assistir pra ver, Sim. mas que realmente a gente trabalhou essa paciência ao máximo, entendeu? Cara, nossa, você falando isso e eu tentando visualizar isso como um adolescente atual. É, É impossível você imaginar, você esperar o fim de semana inteiro pra você descobrir o que que vai acontecer. Se você der sorte, inclusive, né, de no dia lá, se você não tem alguma coisa pra fazer, não chover e sua TV ficar ruim lá, alguma coisa assim. Cara, que loucura, né, mano? era, Que era, loucura, era é outro, mano, outro mundo. outro mundo, Hoje, outro assim, por mundo. exemplo, se tem uma atualização no Roblox, assim, antes de aprender a ler e escrever perfeitamente, A criança, a Lana já sabia pesquisar o que ia acontecer, qual código usar, ela ia atrás, ela sim. ia atrás. De repente eu vi lá a menina sem saber, pra quem não sabe, a Lana tem 8 anos, tá? Ela joga Roblox, olha que pai, exemplo. Ela joga Roblox, mano, acho que desde os 5, sei lá. Aham. E aí ela já pesquisava os códigos, mano. Aparecia lá algumas coisas e ela pesquisava, né? Assim, conselho Sim. tutelar, assim, por favor. Eu coloco Atenção, Polícia Federal. é, Cara, eu lembrei também do episódio. Lembra do Dragon Ball Z no episódio do Majin Buu que ele tá lá? O ovo dele tá. O ovo do Majin Buu, não.
O Majin Buu tá Ai, ai. dentro do ovo aí. Esse programa vai precisar ser censurado, hein? O ovo dele ainda fez assim, ó. Assim, O com as Majin Buu mãos está no cheias, né? ovo. Ai, cara. O Majin Buu está no ovo, não é o ovo dele, tá? O Majin Buu está no ovo. E, cara, eu acho que fica um episódio inteiro, os caras conversando no deserto lá tipo, não nasce o ovo dele, fica lá. O ovo do Majin Buu. Uma mutação O ovo com o incrível, né? Majin Buu dentro. E, cara, que agonia, mano. Tinha que esperar. Eu acho que é impossível hoje em dia você mensurar isso, porque É. não existe. Né? Tipo, qualquer coisa que a pessoa tá esperando, ela vai pesquisar sobre. Que não sei o quê. Ainda mais agora com IA. Que aí, Ah, se não é. existe, você vai lá, você digita um prompt e fala, imagina É. isso aqui. Como seria? Que não sei o quê. Olha, Aí a. eu estudei 4 anos Nossa, cara. animação, e assim, o Geek tá aqui, ele sabe. Pra você, mano, pra você animar um 3 segundos, 4 É o segundos, mano, inferno. É o é o inferno. cão. E aí, mano, você coloca o seu desenho na IA e você cria o prompt de animação, cara, fica lá, o seu desenho tem vida. Às vezes coloca um rabo, né? Alguma coisa assim, É, né? tem uns efeitos colaterais, mas assim, isso aí você vai tirando, né? Um dedinho, um braço a mais, enfim. Um ovo a mais. Mas assim, Digita aí na IA. Ovo do Majin Buu. Vamos que sai. Mas Não, aí, não ó, digita. isso sem falar o quê, né? E aí, eu vi uma frase, essa aí eu não vou saber, eu não vou saber atribuir a quem falou, que sempre haverão, né, no mundo atual, haverá muita beleza, mas não terá gente sensível para admirá-la, entendeu? Isso aí foi o Pose do Rodo que falou. Eu acho que não. MC Catra. Mas assim, o mundo tá cheio de beleza, mano. Então assim, ó, eu falei sobre e eu já falei vários assim. Então, eu já percebi que isso tá na minha Não, linguagem, entendeu? mas. Você não te incomoda, não tem. Eu, É, não, eu nem percebo, na verdade. olha como que é a gente, eu citando aí a nossa infância de é, acordar cedo, mano, a gente acordava cedo, a gente ficava de férias, e aí no sítio, mano, minha avó, 7 horas da manhã, já era meio-dia pra ela. Aham, Então é ela verdade. acordava cedo, então a gente acordava cedo antes do sol raiar, ia lá no barro, puxava, pegava as minhocas, colocava tudo num pote, desbravava o rio e ia lá pescar, pescava. Aí quando a gente voltava, a gente comia o peixe que a gente Era pescava. o almoço, então, É, tipo, caramba, aí, velho. assim, eu vou dizer uma coisa de um tio finado que a gente tem, né? O tio Cássio, que ele já faleceu, né? Mas ele sempre esperava a gente pegar os peixes pra ir lá comer. Aí a gente, mano, a gente faz todo o trabalho duro, ele vai comer. Aí um dia a gente foi e meteu um monte de sal no peixe, né? Então, ele, tá salgado isso aqui, não sei o quê. Mas, enfim, eram coisas. Olha a beleza É, da infantilidade. O que a gente fez foi errado, tá? Então, assim, sim, a sim. beleza das coisas, né? Mas hoje em dia ninguém mais admira esse tipo de beleza, né? Aham. Vamos colocar assim filmes, né? Ó, antigamente tinha um comercial na Globo que eles passavam todos os filmes Do que ano ia passar inteiro. o ano Do inteiro. ano. E no Nossa, final era o sim, sim, Jurassic sim. Park, lembra? No final o último do ano era o Jurassic Park. Sim, Então você sim, ficava o ano inteiro sim. esperando para assistir o Parque dos Dinossauros. É... Meu, Só que mas, hoje, sabe o que é doido? Sabe o que é doido? É que você buscando essas memórias, parece que a gente tá falando de um passado muito é, distante. Mas, tipo assim, os anos 2000. Os anos mais ou menos 2000 nos anos era, 2000 era, mesmo. era assim. E, tipo assim, cara, Eu é um tenho 25 negócio. anos, tá, galera? A gente. Num braço, no outro. É, zoeira. É, é interessante a gente analisar como que mudou a sociedade, né? Hum, Não é só a forma que a gente consome entretenimento. É a sociedade num todo. Porque, cara, isso aqui é um terceiro braço, né? sim. Tem Uma gente que sai de consciência casa, viva. não sai de casa sem o celular, passa mal. Tipo, não consigo sair sem o celular, nem nada e tal. Isso aqui mudou completamente a nossa vida, cara. É. Completamente. Na época lá que eu jogava o jogo da cobrinha no Nokia tijolão, nunca na minha cabeça, mas nunca eu ia imaginar que a gente ia ter um negócio desse aqui, sabe, na nossa mão. O auge de tecnologia que tinha em casa era a TV, e a TV mal funcionava, porque a antena UHF velha lá, tinha que subir lá, ficar rodando pra ver se Sim. funcionava. Não, o auge da tecnologia era quando você ligava no canal 3
Aí tinha um vizinho lá meu que Jogando videogame? tava jogando Mano, videogame que coisa e terrível. você conseguia assistir o cara Você jogando assistia o cara videogame. jogando videogame, era do canal 3 mesmo. Mano, cara, isso era o auge, era tipo, É, nossa, uau. Não dava pra imaginar além não daquilo, né, dava. cara? É, A gente imaginava que vinha do filme, sim. mas o auge de tecnologia de filme pra gente era carro voador, sei lá, teletransporte, sabe? Sim, As sim. paradas assim que. É, Isso. exatamente. Isso que o Gui tá falando do hoverboard aqui, do De Volta ao Futuro. Então, tipo assim, umas paradas que, não, sabe, não encaixava. E não existe até hoje e não tem utilidade, né, teoricamente. Teleporte, ok, seria interessante. Mas o restante, porque os carros aí, o pessoal já se mata, imagina os carros voassem, né? Mas, assim, cara, é muito doido. É interessante porque a gente faz esse retrospecto da sociedade, né, dos anos 2000 e tal, em comparação a hoje, mas a gente também fica curioso para saber como vai ser daqui uns anos, né? Sim. Tem um negócio que se chama, acho que o smartphone chegou, é o design definitivo, uma parada assim, você já ouviu falar disso? Não. O design definitivo, então, tipo assim, o celular, ele já chegou no, não tem mais muito No o ápice, que né? evoluir, então, provavelmente não sei daqui uns 20, 30 anos, tá? Mas as próximas gerações de celulares que vão vir vão ser assim. Já chegou no design definitivo dele, a gente consegue mexer aqui, tananana, vai mudar a câmera, vai mudar não sei o quê. Mas eu acho muito difícil, sei lá, ele ser totalmente transparente, Sim. né? Um exemplo. Porque não Que é. nem é no Homem de Ferro, né? No Homem de Ferro tem. Ah, Eles é têm uns verdade, né? tablets lá. Ou no. Tem um episódio do Black Mirror que eles fazem assim, aí o celular aparece assim, Ah, tipo, como sim. holograma. Então não sei se vai chegar aí. Mas, tipo assim, a gente tem tanta coisa tecnológica hoje em dia que é difícil a gente imaginar como vai ser no futuro, né? Como que vai ser? Como que vai ser, sei lá, o transporte público no futuro? Será que vai ter teleporte mesmo? Como que vai funcionar, tal, não sei o que e tal. Engraçado que até hoje, né, a gente imagina o teleporte como É, algo olho, futurista eu olho que. ah, pelo e menos, palpável, mas não vai ser, eu pelo menos acho. nesse sentido, a minha perspectiva é de retrocesso, mano. De verdade. Não tô falando que, é, é que você citou o transporte público, né? Mas assim, a minha perspectiva é de retrocesso. Porque assim, ó, a gente viveu um período de pandemia em que se trouxe o modelo de trabalho Remoto. remoto, mas assim, depois, quando o assunto pandemia ficou no passado, toda aquela galera que se deslocava de forma gigantesca para o trabalho, eles ainda estão se deslocando de forma gigantesca e os mesmos problemas que existiam lá ainda estão por acontecer. Não, a sociedade vai melhorar, agora todo mundo vai ficar mais calmo, um pouco mais, como é que fala, empático e tal. Fio, vai nessa. Ó, quem traz aqui pessimismo desse programa sou eu, cara. Você é o cara das Não, virtudes, por então, mas o que eu favor. tô dizendo é o seguinte, que a perspectiva, eu não vejo de. Eu acho que os próximos anos, eles tendem a ser de mais escassez de Sim. recursos. A gente vive agora, por exemplo, uma crise hídrica brutal, que os nossos E vai aumentando, né? reservatórios, eles estão sempre. é, os nossos reservatórios estão com menos água. Então, assim, porque a população está consumindo mais, que não tem moderação no uso, e aí os recursos naturais vão sendo todos como utilizados. Então eu vejo. Aí vamos falar a gente está falando muito de tecnologia, mas, por exemplo, a alimentação. Há umas semanas atrás a gente conversou com a Agatha e o Gil da Cafofo Filmes. Aham. Eles trouxeram uma ideia de alimentação que é diferenciada, que é mais consciente, que é Sim. mais voltada a realmente a grãos, né? Eles são veganos e tal. Eu não vou ter muito entendimento para falar, mas que é uma forma mais consciente de alimentação. Sim. Hoje em dia é ultraprocessados. Tem um vídeo muito interessante do. É Cut Casal o nome, eu acho. É alemão o canal, mas tem um canal deles em português, que é o Em Poucas Palavras. Pesquisa esse canal e pesquisa o vídeo deles chamado. Acho que é Carne o nome. É carne ou é. Porque é ineficiente comer carne? Uma parada assim. Porque assim. Não tô fazendo ódio à carne aqui, eu gosto de carne, sou Sim. carnívoro e tal, gosto de um churrasquinho, inclusive, me chama aí. Mas eu tô falando o Já deu até seguinte. água na boca aqui. É muito ineficiente, né, cara? Você já viu esse vídeo? Acho que eu mandei Sim, pra sim. você. A gente, antes de conversar com eles, eu dei uma. Sim, é muito doido porque, ó,
vai lá assistir o vídeo para você ver os dados certinhos. Mas eu acho que 30% das terras cultiváveis do planeta são para fazer ração para gado. Eu acho que é 30%, uma parada assim. Ou é bem mais, tá? Porém, da ração, de 100% das proteínas e tudo que a ração lá, né, o alimento do gado vai fornecer, os gados pegam só 3% daquilo e transformam em carboidrato, energia, Sim. nananana. E aí a gente vai e come o gado. Só que se a gente usasse essas áreas que a gente usa para cultivar alimento para gado, para fazer alimento para humano, para pessoas, a fome se extinguiria. Sim. Então é muito doido, né, cara? Porque. Ai, cara, falei, cara. Porque. Será que vale a pena esse conforto, né? Que alguns tipos de produção proporcionam pra gente? Será que vale a pena a gente. Eu tô perguntando, mas não vale, né? É, É sim. uma é tipo a pergunta do seu Madruga, a pergunta retórica, não precisa Sim. responder. Então é muito doido. Aí você me vem com essa do pessimismo aí do futuro da humanidade e não tem Não, eu, como, eu tô não tem por colocando. onde escapar, né? Eu tô colocando numa perspectiva que é palpável. Não, sim. Não estou sendo. Se eu acho, se alguns fatores ocorrerem e contrariarem essa perspectiva, show de bola. Mas a grande realidade é que se fala assim, os carros hoje não voam, né? Aí eu vou chegar aqui e falar, não, era pra eles voar. Não. Porque vamos dizer o seguinte, os meios de Não voa produção hoje. porque você nunca viu um carro descendo a 100 por hora na minha rua. Não, assim, Você gente, nunca foi a comigo. rua do Felipe, assim, se o seu carro subir um dia a rua do Felipe, você pode dar ele para estudar, para NASA estudar. Um dia eu fui visitar o Phil, tava chovendo. Eu falei, mano, eu acho melhor sair por baixo. Eu falei, mano, eu vou por cima, cara, eu vou. Chegou lá no fundo, assim, eu tava em pé já, assim, os efeitos da gravidade lá já, mas eu consegui subir aquela rua. Mas eu realmente eu sou muito otimista de verdade. Sim. Mas a realidade, o ser humano ele é um ser e eu sou esse ser, né? Nós somos conduzidos pelas coisas, pelos fatos. Então, o que que o Mente A tá fazendo aqui? Tá trazendo ideias, tá trazendo informações. Inclusive, Phil, eu acho que a gente já tá chegando nos finalmente. Sim. Eu quero deixar aqui, para quem quiser ler, né, 3 indicações de livros que eu acho bem interessantes, né? O primeiro é O Caibalion. O Caibalion é um livro voltado para parte mental, né? Ele determina o universo todo como mental. E aí, assim, nós não queremos fazer o viés religioso e tal, mas vamos supor que você tenha a figura de Deus, você vai substituir ele pelo todo, que o livro ele aplica. O Aham. Caibalion é um ensinamento de um contemporâneo de Abraão, chamado Hermes. Ele era considerado considerado o pai da alquimia, né? Então, Hermes Trismegisto, que significa Hermes 3 vezes grande. Ah, mas eu não gosto da cultura egípcia. Poxa, a escrita ela é baseada mais ou menos nessa aí, nos egípcios, nos fenícios, enfim. Então, nós temos que conhecer a cultura que compõe a humanidade. Então, o Caibalion é um livro muito legal para a galera ler. Porque ele desperta o entendimento mental e as formas de analisar o mundo e como impactar o mundo através da sua reprogramação mental. Aí o outro é mais maluco, né? Esse aqui é um livro mais moderado, o outro é maluco. Aldous Huxley, ele escreveu O Admirável Mundo Novo, que bate muito com o que a gente está conversando aqui. Ele é muito parecido com aquele livro do George Orwell, que eu nunca lembro o ano certo. 1984? 1984. Então ele é bem compatível, né? Que fala sobre uma sociedade que estará reféns de estímulos, reféns de. eh, ela se aprisionará. Esse é o livro do Aldous Huxley, né? Que é Admirável Mundo Novo. Ele abordará uma sociedade que será escrava por conta própria. Antigamente a gente via a escravidão através da imposição, você era escravo
pelo regime do tempo e tal, e era uma coisa imposta, ninguém queria ser escravo. Hoje em dia a escravidão ela é desejada. Eu quero ser escravo do entretenimento, eu quero ser escravo da dopamina, eu quero ser escravo das redes sociais, eu quero ser escravo porque isso é mais confortável. Sim. Ser escravo de uma alimentação ruim. Então ele aborda tudo isso nesse livro, e esse livro foi escrito há, tipo, muito tempo atrás, entendeu? Aquilo é. Não sei a quem atribuir essa frase, mas quando eu faço só o que eu quero, eu sou escravo de mim mesmo, já vi isso. É mais ou menos isso. Então ele te faz assim. E aí vou pro pensamento de Nietzsche no livro Assim Falou Zaratustra. Esse não precisa ler. Ele é muito terrível, cara. Você não vai. Não leia esse livro. Inclusive, eu presenteei um amigo meu. Eu acho que ele nunca mais falou comigo. Brincadeira. Presente de Mas esse, grego, esse cara, que livro ele isso. aborda sobre o último homem, que é o Aham. homem que não quer mais evoluir. Entendeu? O homem que está satisfeito com tudo que ele tem, Chegou no design chegou no perfeito. limite, no design perfeito, então ele é considerado como o último homem. E na verdade, o que Nietzsche ele provoca no livro dele, que não é para ler de verdade, o que ele o que ele Cara, é provoca, anti-Nietzsche. Primeira vez que eu vejo É uma anti-Nietzsche. indicação de leitura. Exato. o que ele Não provoca. leia, crianças. Não, é porque é muito chato, gente. E assim, eu li, mas eu gostei, mas é muito Tem, chato. mas tem um Nietzsche e tem um outro filósofo que as pessoas falam, cara, assim, que tá com a cabeça muito boa pra você ler esse cara. É o Dostoiévski, eu não sei se Ó, é. Dostoiévski, eu acho que Dostoiévski. ele é mais romanticista, e assim, eu acho que Eu acho que não é ele ele, também não. deixa os caras maus. Eu tô com um livro dele chamado Crime e Castigo, eu ainda não li, mas todo mundo que leu diz que entra num loop existencial profundo. Mas o Nietzsche, ele fala nesse livro, ele fala sobre você se tornar o super-homem. Ah, o super-homem de... Não, o Nietzsche morreu antes do super-homem ser lançado, mas ele... Ser o Eu super-homem tô é lendo um aqui, mas homem, até agora eu não tô vendo Clark Kent. Cadê? é ser o homem que supera o homem, que é Aham. você superar a sua versão, você superar quem você foi ontem, você superar. Esse livro, Assim Falou Zaratustra, indica o homem a chegar nessa melhor versão, mas que o obstáculo dele é o último homem. E o Uhum. último homem é esse cara que não quer chegar a lugar nenhum, que está satisfeito com o que tem. E todos eles somos nós, né? Então, eu já fui meu super-homem e eu Sim. já fui o último homem. Em determinado momento da minha vida, eu não queria mais saber de muita coisa, tava bom do jeito que tava. E nós estamos aqui, botando nossa cara a tapa, porque nós somos super-homens. Exato. Nós temos a mente A. E é isso, Phil, eu já falei demais. Não, eu acho que é ótimo, Will. Você deixou o clima bem pesado agora. A gente vai ter que encerrar desse jeito, né? Mas não, muito legal. Eu quero fazer uma indicação de livros também, então. É baseado naquilo que eu tava falando sobre tempo, né? Sim. Sobre acorda, cara, acorda. Não, é sobre a gente gastar o nosso tempo de maneira idiota e não, mais uma vez, não é fazendo aquilo que você gosta. É fazendo coisas que não vai te trazer nada, tá? E eu queria indicar 3 livros que no episódio da Cafufo o Gil indicou, que é aquele Roube como é do Austin Kleon. É o Roube como Artista, Siga em Frente e o Mostra o Trabalho. São livros assim que quem é designer, quem trabalha com arte geralmente conhece, né? Mas é um livro muito bom pra todo mundo, cara. Todo mundo tem umas mensagens lá bem legais, tal, faz a gente repensar bastante. Inclusive, eu acho que eu tava lendo o Mostra o Trabalho quando a gente tava conversando Sim, sobre, sim, você me né? mandou. E muito bom, são livros bons pra caramba, assim, que vai trazer uma certa clareza, ajuda a trazer uma clareza pra nossa cabeça quando se trata da gente mostrar aquilo que a gente faz, né? Fazer as coisas, porque tem muito disso, né? A gente não faz as coisas às vezes com medo de, será que as pessoas vão gostar ou não? Tá, cara, só vai saber se você fizer e mostrar. Pode ler, não é nada triste, pode ler tranquilo. Esses eu recomendo, Ah, que tá? bom. Pode ficar. Lê Nietzsche e esse. Aí você lê Nietzsche, fica triste, lê esse, você vai ficar legal, vai ficar feliz. Aushikli, o autor. E são livros curtos na Amazon, acho que você encontra por 160, R$ 170, os 3, junto, o box. E, enfim, vale muito a pena. Will, eu acho que foi isso no nosso episódio, cara. Foi show de bola. Foi Eu muito bom gostei falar com muito você. de conversar, acho que a gente podia conversar aqui É. mais umas 3, 4 Sim, horas é isso aí. que eu não falei de Eu uns tô quase outros chorando livros aqui, aí. deprimido agora. Mas galera, nós temos muita alegria de estar aqui com Sim, vocês.
E, mano, vai, dá aquela força aí pra nós aí, ó. Sim, cara. Entre nas redes, Exato. né? Dê um like, compartilha com um amigo. Nós vamos evoluir, vamos deixar um arquivo Aham. de som, né, para as plataformas que a gente Isso, a puder. gente vai. Ó, provavelmente esse episódio, quando for ao ar, já vai estar rolando já no Spotify, tá bom? Então, acessa lá o nosso Spotify também, vai estar tudo na descrição aqui, se você está assistindo pelo YouTube. Vai estar na descrição o link do nosso Spotify. E é isso. Segue a gente Quiser lá. participar, chama a gente também, É ó. verdade, tem Você alguém para que indicar tal. Porque assim, vai vir novidades aí, tem, vão vir tem. uns incentivos aí também. E, bom, as perspectivas são boas. Ainda bem. Pro futuro da humanidade, não, mas pro do podcast. Pode assim, mente assim. Exatamente. Exatamente. A gente vai tentar É, nadar aí contra a correnteza, né? Eu tava falando design perfeito, eu não lembro se eu falei design perfeito. Mas se eu não me engano é design definitivo, tá? Não é design perfeito, é design definitivo. Se eu falei você perfeito. falou definitivo. Definitivo? Ah, É. então beleza. Que eu acho que da última vez eu falei design perfeito. É nóis, filho. Fechou, Will. Bom, Obrigado a gente, pra você vocês. que acompanhou Tamo a junto. gente, obrigado. Segue nosso convidado, o Will lá, Arte do Jesus. Segue lá. Ponto fio. Segue o outro convidado também. Tamo Segue aí, junto. ó, nossos diretores, o Andres e o Gui. Eles não aparecem, mas deixa seus contatos aí. Francisauros. Francisco Sauro e o Andres, DJ Andres Alves. Cara, É, o são, cara são, são os caras que sem o qual o Mentear não aconteceria. não aconteceria. É verdade. É, não, mas é verdade, cara, é verdade. Tamo junto, fio. Tamo junto, Will. Gente, brigadão Até de a coração. Você que acompanhou até agora, é nóis. Brigadão e até semana que vem, né, Will? Até. Semana que vem estaremos aí. Falou.